Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto, prazer recebê-lo. Boa tarde, Chico. Muito bem, nós temos muito a conversar, Roberto, mas eu queria começar a respeito, tratando do tema da guerra tarifária. Essa guerra comercial que se acentua, que se agrava no mundo inteiro com medidas e decisões tomadas pelo presidente americano Donald Trump. Nós temos um VT que trata exatamente dessa guerra tarifária e que está começando a atingir o Brasil. Vamos ver, por favor. Segundo Trump, tarifas recíprocas vão entrar em vigor a partir do dia 2 de abril. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. Numa rede social, a embaixada chinesa em Washington escreveu: se é guerra o que os Estados Unidos querem, seja uma guerra tarifária, comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim. China e Canadá anunciaram aumento de tarifas para produtos americanos em resposta à sobretaxa imposta por Trump. O México condenou a iniciativa americana e prometeu retaliações. O governo brasileiro não se pronunciou. Muito bem, aí está o VT, Roberto. Aonde nós vamos parar, hein? Aonde isso vai parar? Porque a situação está preocupando. O mais curioso, Chico, é que, ao mesmo tempo, a USAID, que é aquela agência de ajuda humanitária, ele falou que ia cortar todo o orçamento dela, né? E a Suprema Corte, onde ele... Por isso que a gente tem que abrir esse parênteses. Claro. A Suprema Corte, onde ele tem a maioria absoluta dos ministros. Porque ele nomeou, ele tem a maioria que foi nomeada no tempo dele até hoje. Tanto que eles acabaram com a questão do aborto e tal. Mandou continuar pagando. Ele perdeu por um voto. O sistema de freio e contrafreio dos Estados Unidos ou peso e contrapeso, é uma característica da República Americana, da Federação Americana, que a gente tem que prestar muita atenção. Sem dúvida. Essa história do Elon Musk demitir funcionários, já existem órgãos paralisados nos Estados Unidos. A agência ambiental aconteceu isso. Sim. A NASA parece que vai virar refém da SpaceX. Olha como a coisa vai ficando cada vez mais absurda lá. Só que houve uma cena, na minha opinião, dantesca essa semana no Congresso americano, em que um deputado democrata que protestou durante o discurso dele foi expulso pelo presidente da Câmara do plenário. Nos Estados Unidos isso é muito grave, claro. E aplaudido, virou guerra de torcida. A bancada republicana senta de um lado, a bancada democrata do outro. E os republicanos aplaudindo, parecia o pessoal do PL na Câmara. Enquanto o presidente botava ele para fora e o Trump rindo. O Trump é um perigo, exatamente, esse deputado. O Trump é um perigo para a democracia americana porque ele está fazendo com que o Senado americano e o Congresso e a Câmara se tornem escravos estão se submetendo a uma invasão de poderes, porque o Trump está legislando. E nos Estados Unidos isso é muito... a gente não se vê eles reagindo contra isso. Então, eu acho... A Suprema Corte, como disse você... Então, eu acho que a partir do momento que o Senado e a Câmara começarem a perceber que estão perdendo voz, estão perdendo papel, protagonismo, né? Eles vão começar a reagir. Por isso até, se a gente notar, ele está fazendo um rolo compressor que eu acho que vai até julho, porque ele quer passar o maior número de medidas possíveis nesse período, antes que essa estrutura americana de defesa da democracia, principalmente os governadores, e Nova York é a espinha na garganta dele,
porque é essencialmente democrata, embora não seja tão grande quanto é a Califórnia, Nova York tem um peso econômico, Claro. E de relevância no mundo. Lógico, mundial. A polícia de Nova York é extremamente resistente à ICE, que é a tal polícia do medo dele, a polícia de imigração. E o Trump sabe que ele tem pouco tempo para agir. Essa questão do Brasil é que a gente precisa deixar claro. O Brasil realmente cobra tarifa de todo mundo, Sim. até da China. Então esse negócio de o Brasil vai retaliar, como retaliar? Ele é que está retaliando o Brasil por causa das tarifas. O Brasil cobra tarifa de importação de qualquer país do mundo, menos do Mercosul. Então, na verdade, ele está querendo sentar para negociar. E o Trump faz muito isso. Ele, como empresário, era assim. É um empresário hoje falido, mas é um empresário. Ele cria a situação para te obrigar a sentar na mesa para negociar com ele. É isso que ele está fazendo. Sim. O que talvez ele não esperasse, e tudo isso tem uma raiz, Chico. O déficit americano é muito alto. Não existe igual. Além da maior dívida externa do mundo, é a americana. Mas a economia americana é tão forte que ela... Nenhum presidente americano está preocupado nem com dívida externa, nem com déficit fiscal. Não é essa a preocupação deles. O governo americano sempre percebeu que o que importa realmente é a gôndola do supermercado, Sim. é a questão das pessoas terem emprego, que houve uma opção lá atrás que esses apoiadores do Trump hoje defenderam, que era de fabricar em países onde fosse mais barato, mas que agora não é mais vantajoso. Sim. E agora eles mudaram de ideia, por isso estão apoiando o Trump com essa ideia de industrialização. Só que vamos pensar da seguinte forma. Quando a GM monta uma fábrica no México e começa a produzir carros no México para levar para os Estados Unidos por conta do NAFTA, que para quem não sabe foi criado pelo Trump, modificado pelo Trump, ela não consegue mais pegar essa fábrica, botar nas costas e levar de volta para os Estados Unidos. Isso demora no mínimo, Chico, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para você poder levar uma linha de produção de volta para os Estados Unidos, até porque não é à toa que aquele cinturão metalúrgico e siderúrgico, que chamava-se cinturão do aço, e que agora é cinturão da ferrugem, por quê? Porque as fábricas estão abandonadas. Uma das cidades que mais passou por isso é Detroit. Detroit seria a nossa versão de São Bernardo do Campo. Sim. Que perdeu muitas as indústrias, as montadoras de automóveis, ou como a região do ABC em si, é muito parecida com Detroit. Né? Santo André perdeu a Pirelli, que foi embora, voltou para a Itália. Por quê? Porque era mais fácil importar. Sim. A Ford, que foi embora, e aí foi embora inclusive da Bahia. Mas se a gente for comparar, Detroit é um pouco São Bernardo e Santo André, principalmente. E o que aconteceu? As cidades demoram para se recuperar. E, por exemplo, se as montadoras resolvessem voltar para Detroit, as fábricas estão completamente abandonadas, viraram mato. Você não consegue fazer uma linha de produção brotar do nada, de uma hora para outra. E o Trump sabe disso. O que ele está querendo é fazer um movimento de mudar novamente o NAFTA, de fazer com que, por exemplo, ele tem esse palhaço na presidência da Argentina, que quer acabar com o Mercosul, quer sair do Mercosul, esquecendo o que o Milei, por exemplo, e aí as pessoas falam, ele não sabe, claro que ele sabe. Ele precisa do Brasil. O Mercosul, por uma opção brasileira, que começa com Fernando Henrique, mas passa pelo Lula, e não mudou nunca esse ponto. O Brasil sempre arregou para a Argentina, mas não era covardia, é um risco calculado. A gente sabe que uma Argentina economicamente ruim geraria um Milei. Então o que eles faziam? O Brasil sempre cedia quando o argentino berrava que queria cotas maiores. Por quê? Vamos deixar quieto, porque aparece um louco, e é um mercado consumidor para o Brasil enorme, tanto que é um dos poucos países do mundo onde aceitam reais. A crise argentina permanente atrapalha o Brasil, e o Brasil sempre fez essas concessões. Não é por medo, era simplesmente uma opção calculada. Precisamos deixar a Argentina democrática inteira
para não cair na mão de um louco. Caiu. Por incompetência do Macri. Total incompetência do Macri, que depois foi substituído por um outro incompetente, por aquela malfadada Tereza, a Cristina Kirchner, que é uma maluca. Isso foi a causa de hoje você ter um cara lá completamente destemperado, porque ele não é comparável nem com o Bolsonaro, nem com o Trump, nem com ninguém. Ele é completamente louco, Chico. Agora, o que as pessoas têm que se tocar é que a direita está fazendo um discurso, a direita mundial, que assusta, porque ninguém está entendendo que é um grupo de empresários que está pensando em si e quer que o povo se exploda. Eles não estão pensando no povo. Esse conservadorismo é para inglês ver. Esses caras não têm moral nenhuma para falar de família, Deus e propriedade. O problema deles é fumaça, falando de Deus, família e propriedade toda hora, mas na verdade eles querem ficar mais ricos, ganhar muito mais dinheiro, e agora eles descobriram que é muito importante ganhar poder. Isso está acontecendo no Brasil. E ninguém está se tocando. Em várias partes do mundo, inclusive. Como a própria Europa é um exemplo disso. Exato. Agora, hoje, o Trump comete alguns erros estratégicos, e aí as pessoas falam, imagina que ele não sabe o que ele está fazendo. Não é isso. O poder demais é complicado. Tem uma hora que o cara perde os limites, Chico. Completamente. Aconteceu com o Bolsonaro. Aconteceu com o Lula. Sim. O poder faz você ficar cego. E não é aquela história do poder corrompe, o poder absoluto. Lord Acton. Corrompe absolutamente. Lord Acton. A gente precisa começar a prestar atenção nisso, porque aquele livro Pobre de Direita explica bem como a população compra essa ilusão de que a direita é que vai resolver os meus problemas. Não. Os empresários só olham para eles. É lógico. Essa é a verdadeira questão. Muito bem, Roberto, vou pedir sua licença. Nós vamos agora para o primeiro intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião que recebe hoje o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Mohamed, eu queria agora tratar um pouquinho de política nacional, começando por uma novidade que os jornais vêm trazendo, é a possibilidade do cantor Gustavo Lima, que é votado para ser candidato à presidência, compor uma chapa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então teríamos uma chapa Caiado e Gustavo Lima para a presidência da República, Roberto. Que novidade é essa? Como é que você avalia essa novidade? Chico, eu não consigo ver isso como novidade, sinceramente. A coisa mais antiga que existe na política é essa, de você tentar... O Caiado, a gente já falou aqui, quem viu, eu me lembro, da campanha de 89, Caiado era da UDR, União Democrática Ruralista. Candidato à presidência da República. Candidato a presidente da República. Quem conheceu o Caiado naquela campanha, não acho que ele mudou nada, muito pelo contrário, eu acho ele pior que o Bolsonaro. Ele é a imagem do reacionário hipócrita. Porque ele só pensa no agronegócio. Por ele, a Amazônia era um enorme campo de soja. E de gado. Podem acreditar nisso. Ele é muito pior que o Bolsonaro. E aí ele pega e vê a popularidade do Gustavo Lima, sabe que o Gustavo Lima é fogo de palha, e se junta a ele falando, vem ser meu vice, quem sabe, né? Aí você cresce e se torna presidente depois de mim. É mais fácil. Porque ele acha que ele vai conseguir canalizar os votos do Gustavo Lima, popularidade do cantor para ele. Dele. Exatamente, porque ele só existe em Goiás. Tanto que ele teve 1% dos votos em 89, sim. Porque não e nas pesquisas nacionais também não aparece com relevância. Nada, só que o Caiado é muito perigoso. A gente vê o que está acontecendo em Goiás com a questão da segurança pública. Ele transformou a Polícia Militar de Goiás. Se a gente reclama do Derrite aqui, sim. O Derrite é professor de pré-primário, comparado ao que o Caiado pessoalmente está fazendo com a Polícia de Goiás, a polícia mais violenta do Brasil. Então, é preciso tomar muito cuidado com as coisas que o Caiado pensa e que ele não fala. Porque como ele é um médico,
ele é muito bem formado, Sim, claro. é um cara extremamente culto, e ele consegue passar uma impressão de que ele é um cara equilibrado. Ele não é. Muito pelo contrário. Em relação à questão de segurança pública, ele deixou claro o que é que ele imagina que deve ser o país. Ele é muito mais perigoso para a democracia do que a gente pode esperar, até mesmo do Bolsonaro, por incrível que pareça. Mas aí, Chico, o que mais me surpreende é que nesse momento, faltando 1 ano e meio para a guerra eleitoral começar, o governo Lula simplesmente se move em direção à esquerda. A gente falou aqui, acertamos na questão do Padilha. Sim. Rui Costa perdeu, Padilha foi para o Ministério da Saúde, a Anísia fez, na minha opinião, uma gestão desastrosa, tem gente defendendo, eu acho um absurdo defender, ela se mostrou absolutamente incompetente numa área vital, e o Padilha é um cara que é tocador de projetos. Sim. E é político, e é médico. Agora, colocar Gleisi Hoffmann, a narizinho, para cuidar das relações institucionais, é perder completamente o juízo. E mais do que... Aí você coloca Rui Costa na Casa Civil, Gleisi Hoffmann nas relações institucionais, e ainda ameaça chamar o Boulos para o ministério. Acabou, é caixão e vela preta. O PT vai ficar isolado porque o próprio MDB, Sim. que historicamente fala, não, para que ter candidato, eu quero estar no poder. O MDB já está falando em ter candidato. E não vai ser a Simone Tebet e nem vai estar rachado. Prestem atenção. Porque com a Simone Tebet, o MDB rachou. Sim. Uma parte foi para o Lula e uma parte ficou com ela, mas ela ficou abandonada dentro do partido. Sim. Hoje ela já anunciou, ela vai ser candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Por sinal, foi um erro estratégico, na minha opinião, Chico, o Lula ter montado um ministério com presidenciáveis, ou com pessoas que têm planos claros em 2026. Claro. Porque é o seguinte, todo mundo já sabe que os últimos 6 meses do governo vai ser tudo com interino. Só vai ter interino. Todo mundo é candidato. Os secretários executivos dos ministérios. Por quê? Todo mundo é candidato. Agora, Roberto, tem um detalhe interessante nisso. Talvez para, vamos dizer, equilibrar essa guinada para o PT do governo, cogita-se agora, nos meios palacianos, da nomeação de um deputado do Centrão como líder do governo. Porque hoje o governo é liderado pelo Josué Guimarães, do PT. Mas cogita-se em trazer alguém do Centrão. E esse nome seria do MDB, o deputado Isnaldo Bulhões, que seria o novo líder do governo. Essa medida, se acontecer, é para dar uma compensada nessa virada, guinada para o petismo? Eu acho que, ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que são equilibradas, eu não sei se a Janja deixa falarem com ele, mas tem algumas pessoas no próprio PT que são equilibradas, que já perceberam que colocar a Gleisi lá foi um erro estratégico absurdo. O Congresso, claro. A oposição está batendo palma. Lógico. Porque tem um detalhe, e a imprensa tem colocado isso, e é verdade. O Centrão já desistiu do Lula. Por vício, eles ainda estão apegados ao poder. Sim. Mas, a partir do meio do ano que vem, a debandada vai ser geral. Nem essa tentativa de colocar a liderança na mão do Centrão pode reverter isso? Não, vai custar caro, porque, é lógico, quando você sente, eu desisti de você, aí você, não, mas vem aqui, vamos fazer negócio, fala aí, muda, aí eu já quero mais para poder fazer negócio com você. Claro. Então, o problema é que quando você chega nesse ponto, o Centrão vai começar a pedir muito, o PT no poder vai dizer não, e aí você começa a ter sérios problemas. E o Lula parece que não está conseguindo enxergar que republicanos, União Brasil, MDB, PSD, são partidos que têm um preço que vai subir, e vai subir muito. E a gente começa a olhar para onde eles vão. O PSD depende para onde o Kassab for em relação a interesses. Se o Tarcísio for candidato a governador para a reeleição, Kassab quer ser o vice. Sim. Ele não quer mais terceirizar esse papel. Ele agora quer um mandato. Porque ele sabe que ele tem a possibilidade de lá na frente, quando o Tarcísio, depois de um segundo mandato,
for candidato a presidente, se desincompatibilizar, ele ganha 6 meses como governador de estado e concorre à reeleição. Claro. Ele não é bobo. Isso é o político que nunca, jamais pode ser chamado assim. Os republicanos, por mais que o Marcos Pereira esteja sendo muito leal ao acordo que fez com o Lula, é o partido do Tarcísio. Sim. Eu duvido que o Tarcísio vá sair do Republicanos. Por quê? Porque no Republicanos ele tem margem para se movimentar. Lógico. Se ele fosse para o PL, por exemplo, ele poderia ser obrigado a ser candidato a presidente. Enquanto ele ficar no Republicanos, por mais que ele possa sofrer pressão, ele não vai ser obrigado a ser candidato a presidente, largando uma reeleição que é praticamente fácil para ele. Então, quando a gente vê o que sobra, por exemplo, o Ratinho, o Paraná não tem densidade para fazer um candidato presidenciável, e o Ratinho está condenado, ele está restrito àquela parte, talvez chegando um pouco em Santa Catarina, sul de São Paulo, mas ele não passa dali. Não são candidatos com dimensão nacional. O grande problema é que naquela malfadada entrevista do Bolsonaro, em que ele acaba com todos os candidatos da direita, até com o Tarcísio, e diz que os únicos candidatos seriam o Eduardo ou a Michele. Quer dizer, para ele, só um Bolsonaro pode ser candidato a presidente. E as pessoas não enxergam que ele só olha para isso, ele só olha para a família dele, ele só olha para o bem dele. Ele não está nem aí para o país. Mas, tudo bem, né? As pessoas construíram um mito, tá lá o mito. Mas esse mito também, Chico, tem uma coisa de verdade que a gente não... Parece que incrível, a própria imprensa está esquecendo de falar. Bolsonaro não está inelegível por conta do processo do Supremo. Ele está inelegível porque ele foi condenado pelo TSE num outro processo. Tribunal Eleitoral. Que está no Supremo em grau de recurso. Então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Bolsonaro não pode ser candidato a presidente, não é por causa de uma denúncia que acabou de ser protocolada. É por causa de um processo que o TSE já julgou todos os recursos e só falta um no Supremo Tribunal Federal, que não tem efeito suspensivo. Ele está inelegível. O efeito suspensivo nos crimes eleitorais ocorre até o TSE. Chegou lá. Chegou lá, o TSE julgou, o recurso para o STF não tem efeito suspensivo. Então, não adianta ficar berrando, não adianta ficar... Mas é até por isso que ele fala no Eduardo e na Michele como candidatos. Exato. O grande medo dele, e aí veio aquela notícia que nós comentávamos, de a Polícia Federal e os militares ficarem discutindo onde ele vai ser preso. Já estão discutindo no local, a dependência que o Bolsonaro ficará. O problema é o seguinte, Chico, está sendo chamado um encontro agora, uma manifestação, uma no Rio e uma em São Paulo, organizada novamente pelo Silas Malafaia, que é um desequilibrado, e o Bolsonaro, inclusive, ele mesmo mudou a pauta, porque a pauta era o impeachment do Lula. E o Bolsonaro mandou parar com isso e substituir pelo fora Lula. Mas um fora Lula nas eleições. Sim. O Bolsonaro tem muito medo que essas manifestações descambem para a violência. E aí? Porque isso poderia determinar a prisão preventiva dele. Claro. Eu acho que é esse o medo. Por isso que, se a gente notar, ao contrário das outras manifestações, não está tendo muita bola em torno disso. Muita repercussão. Mas eu acho que, por exemplo, o filho dele, que é deputado federal, já passou dos limites, Chico. Está nos Estados Unidos fazendo uma clara tentativa de desqualificar a democracia brasileira, porque eles usam isso toda hora. Liberdade de expressão, democracia. Eles queriam dar um golpe. Como é que essa gente fala de liberdade de expressão? Como é que um cara que critica o Oscar do filme do Walter Salles fala de liberdade de expressão? Onde esses caras vivem? Tinha liberdade de expressão na ditadura? Você morria se falasse o que pensava. Esqueceram da receita de bolo, do poema de Camões, nos jornais. Do censor dentro do Estadão, da Folha, do Globo. Eu não consigo entender esse pessoal falando de liberdade de expressão. Liberdade de expressão do Trump. Se falar o que eu quero e se me elogiar, você pode falar o que quiser. Se não, põe isso daqui para fora. Roberto, vamos continuar nesse tema, mas eu preciso fazer um intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Eu queria, Roberto, continuar nesse tema, no início deste bloco, para colocar o seguinte: qual a alternativa factível para a direita e centro-direita com relação às eleições de 2026? Há esse lance agora no tabuleiro do xadrez que dá o governador Ronaldo Caiado tentando atrair o cantor Gustavo Lima para a dobradinha. Por que ele teria feito isso? Porque os demais candidatos, ou pseudos-candidatos de direita, não têm mais chance, não têm mais espaço. O Bolsonaro é inelegível, o Tarcísio, governador de São Paulo, candidato provavelmente à reeleição. Ratinho Júnior não tem tanta visibilidade. Restaria o filho do Bolsonaro, a mulher de Bolsonaro. Que é um cara que não resiste, né? O Eduardo não tem conteúdo. Quem já teve a chance de conversar com ele vê que ele não aguenta meia hora de conversa inteligente com ninguém. Sim. Ele vai para um debate, ele vai... O papel ridículo que ele está fazendo nos Estados Unidos, por exemplo, se manifestando contra o Ainda Estou Aqui, o filme do Walter Salles, chega a ser um crime de lesa pátria. Independentemente da sua posição política, você tem que estar orgulhoso disso. Claro. Eu não consigo entender essa coisa. Não é uma disputa de corintiano e palmeirense. Não é Fla-Flu, né? São brasileiros, não importa sobre o que é o filme. E é um filme. Lógico. Não é um documentário sobre a ditadura militar. E negar a realidade, e eu vejo gente fazendo isso. Voltou o discursinho babaca de eles estavam lidando com sequestradores, ladrões. Gente, não estamos falando de Marighella. Nós estamos falando de Rubens Paiva, nós estamos falando de Vladimir Herzog, que era diretor da TV Cultura, jornalista, que foram mortos. Por quê? Porque eram de esquerda. O Rubens Paiva escondia os comunistas. Eram colegas dele de política, de congresso. Lógico. Quem não faria isso por um amigo? Engenheiros, colegas de profissão. Exato. Pelo amor de Deus, é uma loucura as pessoas justificarem que aquele assassino do coronel Malhões tenham cometido esse assassinato e o que é pior, tirado da família o direito de enterrar o pai. E ele disse claramente, este coronel, que depois montou grupo de extermínio para trabalhar para bicheiro na zona norte do Rio. Olha só como um militar é bom. Ele foi para a reserva, virou assassino profissional. Mas militar é tudo honesto, né? É lógico. Não era grupo de extermínio para matar bandido, não. Era para matar desafeto do bicheiro. Esse era o cara que matou Rubens Paiva. Porque exageraram na tortura. Porque queriam que ele entregasse onde estavam os caras do partido. Isso é motivo? Ele não era nem sequestrador, nem ladrão. Você que me mandou mensagem outro dia, que eu gosto muito de você, mas não faz isso. Não se perde. Não se perde, porque isso demonstra que alguma coisa na sua cabeça aconteceu de ruim. Você está criando personagem. Rubens Paiva não era nem sequestrador, nem ladrão, nem guerrilheiro, nem bandoleiro. Ninguém está falando de bando de Marighella, de Lamarca. A gente está falando... Era um engenheiro. Era um engenheiro que era deputado. Trabalhador. E que era de esquerda. Como Vladimir Herzog, que era um jornalista. Sim. Eles mereciam morrer pelo que eles pensavam? Não é possível que uma pessoa normal haja assim. Então, se tivesse dado esse golpe, nós dois estávamos na cadeia já, Chico. Graças ao Alexandre de Moraes, a gente não está. É verdade. Então, não é possível que as pessoas defendam um deputadozinho medíocre como o Eduardo Bolsonaro, que o pai acha que tinha que ser o candidato a presidente, ficar lá criticando um filme que levou o primeiro Oscar da história do nosso cinema. Que emocionou o país inteiro. Inteiro. É motivo de orgulho para todo o país. Até porque é um filme, além de ser um filme histórico, contando uma página da nossa história, triste, mas com uma elegância, com uma sensibilidade, vale a pena. É um filme imperdível. Sabe, eu ouço essa gente, o Bolsonaro, que ele montou um personagem para ganhar a eleição. Mas não é possível que as pessoas achem que Brilhante Ustra foi herói, que o Malhães foi herói, que o Brigadeiro Bonier foi herói.
Esses caras eram covardes, assassinos, que o delegado Fleury era Brilhante herói. Ustra. Brilhante. Eles eram canalhas, covardes. A tortura nunca se justifica. É lógico. Não tem cabimento você achar que alguém merece ser torturado pelo que pensa. É demais. Essa foi a ditadura. Protagonizada por dois covardes, Castelo Branco e Costa e Silva, enfiados embaixo de uma mesa para não serem presos. Covardes. Covardes. Então, é lamentável que a gente tenha... E olha, Chico, eu vou te falar uma coisa, para não ficar... A esquerda também dá nojo. Sim, também tem. Criticaram a transmissão do Oscar na Globo, porque seria a Maria Beltrão, Sim. que foi filha, e falaram, o ministro que participou da reunião do AI-5. Tá, mas ele também foi ministro da desburocratização no governo Sarney. Sim. Hélio Beltrão. Hélio Beltrão, que era um homem, e existiam pessoas boas durante o regime militar. Ninguém pode negar isso. Inclusive militares. Claro. O ministro do Exército, quando há a morte de Tancredo, foi o responsável direto pela transição. Quando deixou claro, a gente não aceita Ulisses, mas o Sarney assume. Porque os quartéis, inclusive aqueles planos do Bolsonaro que lhe custaram a ir para a reserva naquele acordo espúrio que fizeram no Superior Tribunal Militar, não queriam entregar o poder. Aquela era a morte do Tancredo, era a desculpa para não entregar o poder para os civis. E ficar mais um general ali até sabe-se lá quando. A democracia é ruim, gente. Eu concordo. Nosso Congresso é péssimo. Eu concordo. Os políticos brasileiros não valem nada. Eu concordo. Mas quem vota somos nós. Claro. Se eles estão lá, ninguém surgiu do nada. O Renan Calheiros não foi nomeado. O Lira não foi nomeado. É o povo de Alagoas? Também não é, eles são enganados. Agora, chegou a hora de acordar, a gente tem que acordar de alguma maneira, porque Alagoas também foi capaz de eleger Heloísa Helena para o Senado. Lógico. Quando o povo quer, o povo vota bem. A gente já teve deputados excepcionais. Sem dúvida. Por mais que eles sejam, que eles tenham se perdido nessa coisa de lacração, São Paulo elegeu Tabata Amaral, elegeu Kim Kataguiri, não importa o espectro ideológico deles. Mas a gente quer renovação. Você nota que o povo quer renovação quando elege essas pessoas. Não importa se é de direita ou de esquerda. O problema é que a gente tem que aprender que essa ilusão de que direita ou esquerda vão resolver nossos problemas, e os dois só querem saber de si mesmos. E a opção de centro não surge. Isso é que mais me apavora, Chico. Pois é, de fato, e nesse sentido, eu acho que é exatamente nesse caminho que uma candidatura como a do Ronaldo Caiado e o Gustavo Lima tentam ingressar. Exatamente porque sabem que... Vendendo a ideia de ir mais ao centro, mas não é. Mas não é. Vendendo mais essa ideia. O fato é que este é o cenário que temos. Por outro lado, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Roberto, já manifestou o desejo até de continuar como vice do presidente Lula, embora muitos em São Paulo defendam a candidatura de Alckmin ao Senado da República. Foi o único cargo que ele ainda não ocupou na sua longeva carreira como político. Chico, agora eu vou falar uma coisa aqui que pode espantar você ou pode espantar o telespectador. Eu acho que só existe um nome para enfrentar o Tarcísio em São Paulo. É o dele. Geraldo Alckmin. Por incrível que pareça, o Alckmin preservou uma imagem pessoal muito querida em São Paulo. Sim. Embora eu, como político, não goste muito dele, o Alckmin, ele passa pelos governos dele e na história, se critica o PSDB, mas o Alckmin não tem uma imagem associada à violência, ele não tem uma imagem associada à corrupção, ele não tem uma imagem associada a atentado contra a democracia, é um cara equilibrado. É o perfil típico do governador que se espera em São Paulo. Não é privatista de forma exagerada, como é o Tarcísio. O Tarcísio fala o tempo todo, só a iniciativa privada salva. É verdade. O Alckmin não é assim.
Então, quando as pessoas falam do Alckmin para o Senado, eu acho que estaria virtualmente eleito, mas principalmente que, tirando o grande erro que ele cometeu ao criar o do João Dória, Sim. ao colocar o João Dória na política, e aquele foi o grande erro do Alckmin, porque aí ele destruiu o PSDB. Foi naquele momento que o Alckmin decretou, sem saber, o fim do PSDB. Perdeu inúmeras boas cabeças, perdeu a chance de uma renovação nas lideranças do PSDB em São Paulo, que os caciques nunca deixaram, mas o próprio Alckmin já começava a criar algumas, e o Alckmin comete aquele erro que, na minha opinião, foi fatal, porque no momento que ele vai contra o PSDB, bancando o Dória para prefeito, que um ano e meio depois iria tentar traí-lo, e o traiu, efetivamente, Sim. voltando atrás em tudo que prometeu de apoio ao Márcio França para governador, de apoio ao Alckmin para presidente, toda aquela coisa que ele fez, depois saindo candidato, criando o Bolsodória de forma falsa, porque era unilateral, assume o governo e toma o PSDB de assalto e destrói o partido. Claro. Então, para mim, naquele momento, o Alckmin é o grande responsável por ter destruído o PSDB enquanto partido do centro, enquanto partido do equilíbrio. E aí a história todo mundo sabe. Mas ainda acho, Chico, que o Alckmin é o único que consegue enfrentar o Tarcísio numa eleição em São Paulo. Pois é, essa é a terceira possibilidade, porque parece que o governador Geraldo Alckmin quer repetir a dobradinha com Lula, ou então atender os apelos no sentido de que saia como candidato ao Senado da República. Muito bem, Roberto, então vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião que recebe hoje o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E vamos agora para o último bloco do programa, passa muito rápido. E, Roberto, eu queria só a sua opinião a respeito dessa decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, liberando a escala de trabalho 4x3 para servidores do Senado. Chico, na verdade, a gente entende por que o Alcolumbre ganhou a eleição para o presidente do Senado e por que o Mota ganhou a eleição para presidente da Câmara. O corporativismo puro, os caras não têm a menor, eles não pensam no país, não pensam em nada, eles só pensam neles. Na verdade, a manobra do Alcolumbre foi, eu vou beneficiar a elite dos servidores do Senado. Lógico. A justiça depois diz que tem que ser para todo mundo, não pode ser só para eles, e eu passo para a história como o melhor presidente que o Senado teve pro próprio Senado. Quem não lembra da história da gráfica do Senado? São coisas absurdas que a gente sempre teve, que não são diferentes em nenhum outro órgão, não pensem vocês que eu vou contar aqui uma história. Em 1990, 91, o STJ estava concluindo a sua sede nova, onde ele está hoje, que tem na Babescos gabinetes de 300 metros quadrados para cada ministro. Mas o mais importante era o seguinte, estourou um escândalo que também durou um mês e acabou, a filha de um ministro e o filho de um ministro. Ele, engenheiro, ela, dentista. Fizeram um concurso para agente de segurança. Na Justiça Federal, na estrutura da Justiça Federal, o agente de segurança é o cargo que era nível fundamental, ou seja, primeiro grau. Curso primário. Depois aí ficou, não podia mais ter, todo mundo tinha que ter ensino médio para poder passar no concurso e tinha os cargos que eram de nível superior, como técnico judiciário e tal. Agora acho que é analista judiciário, não sei como é que é hoje internamente. Na época era auxiliar judiciário nível médio, técnico judiciário nível superior e o agente de segurança que era o primeiro, que era na época que todos os juízes tinham direito a carro, eram os motoristas, e depois acabou isso, e aí alguns até trabalhavam em cartórios mesmo, quando faltava secretarias, quando faltava funcionário. O que eles fizeram? Esse filho de ministro engenheiro e essa filha de ministro, um outro ministro,
Dentista fizeram concurso para agente Segurança. de segurança, que era nível fundamental. Lógico que passaram. Claro. Óbvio que passaram. No dia seguinte à posse, foram nomeados um chefe do Departamento de Engenharia do STJ e a outra chefe do Departamento de Saúde do STJ. Que beleza, hein? Não é muito diferente, Chico. Não é muito diferente. Aqui em Santos aconteceu muita coisa, hein? Mas Parecido. na Câmara Municipal de São Paulo, quando se falava que era a única Câmara que tinha concurso para engraxate, na verdade, era uma forma de contratar pessoas que iam competir com pessoas de baixa escolaridade, Sim. mas o cara já tinha curso superior, e no dia seguinte era nomeado para um cargo comissionado de diretor. Claro. Por isso que você passa lá e não tem engraxate na Câmara Municipal. Ué, mas tem o cargo. Sim, mas não tem engraxate, porque estão todos nomeados em cargos comissionados. Então, o engraxate ganha 20, 30 mil. Não, é que ele é diretor. O funcionalismo brasileiro está recheado de casos assim. É verdade. Recheado de casos assim. Porque o funcionalismo virou sinônimo de casta no Brasil. É isso que incomoda. É esse o problema. Não é o Alcolumbre querer agradar alguns. É as manobras para que se deem bem. É justamente todo... Eu já cansei de dizer aqui para que serve o STM, Superior Tribunal Militar. Para nada. Militar comete um crime militar, ele vai ser julgado por uma corte marcial temporária, sem custo, como é o processo administrativo do servidor público. Se ele comete um crime comum, ele tem que ser julgado pela justiça comum. Então, para que serve o STM? Para nada. Ele já não servia, aí ele passou a ter algum valor na ditadura, quando eles fingiam que trabalhavam com justiça, que faziam justiça, que julgavam as pessoas, e agora voltou a ser relevante, mas gasta dinheiro e muito. E a gente não tem ninguém com coragem de acabar com ele. Aliás, é por isso, é por essa e por tantas outras que o Brasil precisa, com absoluta urgência, se esse país quiser dar certo um dia, tratar da reforma do Estado brasileiro, ou seja, a chamada reforma administrativa. É preciso mexer nesses vesperos, mas é preciso, como disse o Roberto, coragem para tanto. É lógico, Chico, a gente fica pensando, por que a Câmara de Santos precisa de 21 vereadores? Por que uma Poderia Câmara ter de uma 23, cidade... hein? Poderia ter Não, 23. mas é um absurdo, teria que ter 14, 13 no máximo. Por que uma cidade do tamanho de Bertioga tem 11? Ou 13, não sei exatamente o número, mas é um absurdo. A gente não precisa... Aquilo que... Um projeto de lei, o único projeto do Paulo Guedes que eu achei brilhante, foi o que extinguia municípios com menos de 5 mil habitantes e que não conseguissem se sustentar sozinhos. Claro. Isso, para mim, foi um projeto brilhante. Para que a gente precisa de municípios com menos de 5 mil habitantes com uma Câmara de Vereadores? O município não gera riqueza nem para se sustentar. Isso não é sinal de desenvolvimento. Tira dinheiro do Estado, até para pagar os salários. Então, eu acho que a gente precisa repensar o Estado. Esse projeto está morto no Congresso. Vê se algum, e mesmo os deputados são burros, porque ia sobrar dinheiro, Chico. Claro, pô. E para eles, o cara vai perder o curral, não vai. Porque antes desses municípios serem criados, porque a grande maioria foi criado naquele circo que veio depois da Constituição de 88, se elegiam do mesmo jeito. Ainda tinham um cargo para chamar de seu, que era o de administrador do distrito, de prefeito regional e tal. Pô, vai lá, nomeia o seu afiliado que vai garantir o curral eleitoral para você. Não é inteligente não apostar nesse tipo de projeto. Mas é aquela coisa do, não, quanto mais melhor, porque vereador é a base que vai me dar voto. E não são. A política brasileira é feita por gente burra. Por incrível que pareça, é gente burra. É gente que fica lançando mentira em jornal, na internet, que se submete ao ridículo por uma febre de poder que não tem significado, que não admite ser questionado num programa de televisão, que não admite ser perguntado sobre coisas lógicas, que fica dizendo que só quem veste o sapato sabe onde o calo aperta. Porra, esse foi candidato pra quê? Alguém te obrigou a ser candidato?
Não. Roberto, veja bem, nós precisamos de 513 deputados federais? Não. 81 senadores da República? Pois é. Chico, A necessidade disso? Não é desses possível. 84 senadores, eu acho que nós temos 7 ou 8 suplentes que nunca tiveram voto na vida. São 81, na verdade. 81. Tem 81 uns 7 ou senadores. 8 que são suplentes. É. Isso é o maior. Esse, então, é um É um escândalo. escândalo. O cara paga para ser senador. É. Existe cargo político comprado no Brasil, que é o suplente de senador. Que banca a campanha, o outro sai e ele assume. É um absurdo. Uma vergonha. A gente vê, São Paulo passa por isso, o Maranhão passa por isso. Sim. Quer dizer, as Bahia. pessoas votaram no Flávio Dino, mas ele está no Supremo. E uma suplente que ninguém sabe quem é, representa o Maranhão no Senado. Aqui em São Paulo morreu o Major Olímpio, Assume uma pessoa ninguém que sabe não quem tem, é. que não se elege nem para síndico de prédio. Então, é esse tipo de coisa que tem que acabar. Essa primeira modificação urgente na questão do E Estado outra coisa, é Roberto, acabar com isso. saiu do cargo, Renuncia. renuncia, vai assumir o segundo colocado, que do Exato. ponto de vista formal, a população escolheu aquele segundo colocado. Ora, se o primeiro saiu, por qualquer razão, vai assumir um ministério, por exemplo, renuncia e assume o segundo colocado, não o suplente. Isso vai evitar, inclusive, que o primeiro saia, porque se colocar um adversário vai ter problemas. Mas muito a mais melhor lógico. forma de você fazer, o voto distrital tem que vir urgentemente. Claro. E bem delimitado. Nós estamos falando de voto distrital para deputado estadual e deputado federal. Lógico. Eu sou contra, por exemplo, o voto distrital em eleições municipais, porque você não tem bairros, não são cidades, bairros não tem uma divisão, não teria como fazer isso. Pouquíssimas cidades poderiam fazer Poderiam isso. fazer, talvez as capitais, mesmo assim, muito poucas. Eu acho que o correto era manter a questão Mas a gente precisa mudar tanta coisa, a gente precisa ter eleição direta na OAB, a gente precisa ter democracia praticada de forma real e efetiva no Estado. Precisamos rever esse negócio dessas prefeituras, tribunais superiores que não têm razão nenhuma para existir. É verdade. Eu já falei aqui, eu não sou contra a existência da justiça eleitoral. Ela é um conceito, ela não é um órgão. Para que o TSE e os TREs? É verdade. Quando, na verdade, o seu papel já é desempenhado pelos juízes de direito na primeira instância, que é a Sim. mais importante. Claro. Por que uma turma do TJ de cada estado não pode substituir o TRE com juízes togados? Por que uma turma do STJ não pode fazer o papel do TSE? Lógico. Evidente. E aí você mantém toda uma estrutura que custa muito caro e que não tem sentido. Então, o problema do Brasil é essas jabuticabas que são absurdas, o número de TRTs que é escandaloso. É complicado. Então, Chico, quando você se pergunta, porque o Bolsa Família custa caro, porque tem... O problema não é o Orçamento, Bolsa não tem Família, dinheiro. não é isso. Não tem dinheiro para nada? É o dinheiro que vai para o ralo. Pois é. Esse é o grande problema. Por isso é que se impõe, dentre todas as reformas, eu particularmente considero a reforma política e a reforma do Estado brasileiro as mais importantes reformas que o país precisaria enfrentar. É preciso coragem, cortar na carne, eliminar privilégios, benefícios pessoais, vantagens, mas para isso é preciso, sobretudo, ter coragem. Exatamente. Senão vai ser muito difícil nós sairmos desse atoleiro em que nós estamos enfiados há tantos anos. Muito bem, Roberto, olha, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas temos as nossas limitações de tempo e vamos chegando ao final desta edição do Opinião. E eu lembro a você, amigo telespectador, amiga telespectador, entre no nosso canal no YouTube, Opinião no YouTube, o canal Opinião Litoral, e registre lá o seu like. Muito bem. E assim voltaremos na segunda-feira, né, Roberto? Agora Isso. vamos ter um ótimo fim de semana para todos e até segunda-feira.